Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E vamos aos destaques do Bichos Tagarelas desta segunda-feira, 18 de março. Novo consignado privado pode reduzir taxa de juros. Brasil bate recorde de consumo de energia a poucos dias do final do verão. Venezuelanos lideram o ranking global de asilados. Rádio ONU. IDH revela aumento da desigualdade e polarização. Os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, e Ricardo Weg defendendo o home office. Bem, vamos começar a trabalhar. Está no ar o Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. E batemos o recorde de consumo de energia a poucos dias do final de verão, que aqui continua um forno no Distrito Federal. Então, a poucos dias do fim do verão, a chegada da nova onda de calor no Brasil, que levou o consumo de energia a um novo recorde na última sexta-feira, fez o Operador Nacional do Sistema Elétrico elevar a projeção de aumento do consumo da eletricidade para o mês de março. A expectativa de um crescimento que seria de 4,2% para 5,7%, de acordo com o Programa Mensal de Operação. Segundo a ONS, haverá avanço no consumo de energia elétrica em todas as regiões este mês. O maior crescimento projetado é no Nordeste, com 8,8%, Norte 8,5%, Sudeste e Centro-Oeste 5,8% e o Sul, maravilha, apenas 1,5%. Interessante. Os aumentos são em relação ao mesmo período do ano passado. A ONS informou que na última sexta-feira, às 14h37, o país bateu o segundo recorde do consumo do ano. Então, batemos o recorde e não é um recorde bom, né? Que daqui a pouco as nossas energias renováveis podem e são também limitadas, não são ilimitadas, e vamos ver o que acontece. Mas não é o caso apenas do Brasil, é o caso no mundo. O mundo, a temperatura aumentou e aumentou muito. Aqui em Brasília, pode saber que não é só a temperatura política que aumentou, mas a temperatura tranquilamente aumentou de 4 a 5 graus aqui na capital federal. Podcast Bichos Tagarelas. E prestem atenção nesta notícia. O uso do FGTS digital para impulsionar o crédito consignado para trabalhadores do setor privado pode reduzir, sim, a taxa de juros da modalidade e ampliar o público atendido, mas depende de acertos técnicos sobre garantias que os bancos terão em caso de demissão ou interrupção dos pagamentos. O ministro Luiz Marinho disse que o governo analisa a viabilidade de destinar não só parte da rescisão, mas também uma parcela do saldo do FGTS para honrar os pagamentos. O ministro critica propostas de bloquear no FGTS um valor equivalente a 100% do saldo devedor do contrato, mas deixou a porta aberta para outras opções. Uma nova reunião sobre o tema deve ocorrer nos próximos dias com a participação do Ministério do Trabalho, Fazenda e as instituições financeiras. Desde 2016,
A lei permite o uso de 10% do saldo da conta vinculada a 100% do valor da multa a ser paga pelo empregador como garantia para os empréstimos consignados. Mas a medida nunca foi colocada em prática por ausência de fluxo operacional entre empresas, bancos e a Caixa, agente operador do fundo de garantia. O consignado é hoje a segunda principal linha de crédito às famílias. Atrás apenas do crédito imobiliário, mas os trabalhadores do setor privado concentram só 6,5% de uma carteira total de 634 milhões de reais. Vamos ver o que acontece hoje, né? Os servidores pagam entre 1,75 e 1,77 ao mês de encargos cobrados dos trabalhadores, né, para os famosos empréstimos consignados. Os da iniciativa privada, quase o dobro, 2,75%. Vamos ver se essa iniciativa sai do papel e se resolva aí o problema, ou pelo menos uma igualdade de juros do setor público para o privado. É o que esperamos. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos às notinhas das araras. Lula realiza a primeira reunião ministerial de 2024. Banco Central divulga prévia do PIB de janeiro. Tarcísio e Caiado têm compromissos em Israel. Essa que o Jair Bolsonaro iria e não teve autorização do Supremo Tribunal Federal. ONU discute reforma no Conselho de Segurança, isso discute há mais de 50 anos e nada acontece. Vamos aos destaques da agenda dessa semana. Então, nesta segunda-feira, o presidente realiza a primeira reunião ministerial. Tarcísio e Caiado, como nós falamos, vão a Israel. O Banco Central divulga a prévia do PIB e o ONU discute reforma do Conselho de Segurança. Na terça, Senado começa a discutir a proposta de emenda constitucional das drogas. 5 estados realizam eleições primárias nos Estados Unidos. E na quarta-feira, PT realiza jantar para celebrar seus 44 anos. STF retoma o julgamento sobre a revisão da vida toda. Isso aqui interessa a todos aposentados e pensionistas. STJ julga pedido de homologação de sentença italiana de Robinho, ou seja, Robinho deve ser preso por esses dias. Senadores pedem para Gonê, que é o Procurador-Geral da República, reabrir investigações da CPI da Covid. Copom divulga e atualiza a Selic. Câmara dos Estados Unidos realiza audiência sobre impeachment de Biden. Na quinta-feira, Lula participa do lançamento de plano para a juventude negra. Alckmin vai ao seminário sobre energia e infraestrutura. Na sexta-feira, o STF analisa 15 ações penais contra réus de 8 de janeiro. Senado alemão vota projeto que libera a maconha. É bem interessante esse projeto, vocês valem a pena ler o projeto depois da sua aprovação. E 4 meses, olha só que interessante, após a implementação da tarifa zero no transporte público, o município de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, deve ampliar a frota de ônibus. O motivo é o aumento da demanda de usuários, que pularam de 22 mil antes da medida a ser implementada para 70 mil usuários agora. A passagem custava R$ 5,00. Eu acho muito legal isso aí, você dar o transporte público. Claro que nada será dado, né? de algum recurso vai ali para o fundo da passagem de ônibus para a população. Mas eu acho uma medida bem interessante.
E após um ano de tramitação, um projeto que proíbe tatuagem e piercing em animais foi aprovado na Comissão de Justiça lá da Alesp, que é a Assembleia de São Paulo. Também uma bela medida, o texto prevê multa de 17 mil e prisão de 13 meses a 1 ano para o responsável pelo animal e aos profissionais que executarem o procedimento. E os antigos planos de previdência dos nossos amáveis parlamentares, com condições bem mais vantajosas que as regras gerais da aposentadoria das pessoas normais, como eu e você, ainda custam 88 milhões de reais por ano à União. E falando em custos, né, os custos das viagens do presidente Lula até agora, internacionais, saíram 65 milhões e 900 mil reais, ou seja, quase 66 milhões de reais. 27 milhões mais caro que Bolsonaro, mas Bolsonaro gastou mais com militares, desembolsou mais 2 milhões para os seus militares que ele tanto adora. E o ministro de Relações Exteriores o Ministério de Relações Exteriores gastou 16 milhões de reais com a comitiva presidencial que foi a Assembleia da ONU nos Estados Unidos. Os gastos também incluem uma parada que o presidente fez em Cuba. Então, 16 milhões de reais a ida da comitiva do Brasil para a ONU. As viagens então mais caras foram Estados Unidos e Cuba, 16 milhões de reais, depois Emirados Árabes, 9 milhões de reais, China e Emirados Árabes, 7 milhões e 800 mil reais, e assim vai o custo das viagens do presidente. 42% dos gastos são de hospedagem, 42% dos gastos, ou seja, o governo desembolsou praticamente 28 milhões de reais até agora. Outras despesas, essa eu quero ter ali, contratação de intérpretes, gastou 1.400.000 reais, também se destaca na lista, né, uma ambulância alugada. Na China, um coquetel na Embaixada Brasileira custou 128 mil reais. Eu acho o mais interessante de tudo isso é transparência. Transparência é fundamental para o país. Então, os gastos maiores é de hospedagem, 27,8%, 17,9%, veículos, depois vem outros 7,6%, diárias de civis 6%, diárias de militares 5,3% e 1,4% para intérpretes. Está aí a transparência e eu acho que tudo tem que ser devidamente esclarecido para a população. Ainda faltaram os gastos, né, que são gastos de comitiva e tal, de quem leva os aviões, né? Não é apenas um avião, é um avião que leva o presidente, outro avião que leva os funcionários, outro avião que vira reserva desses dois outros aviões. E o presidente Lula, ele reúne pela primeira vez em 2024 seus ministros, até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou cancelando uma viagem que ele tinha para a Alemanha para estar na reunião. E a ministra gaúcha, Rosa Weber, foi indicada para a vaga de árbitro titular brasileiro do Mercosul, vaga que era ocupada pelo Lewandowski. No Congresso Nacional, droga e dívida dos estados vão predominar nesta semana as votações. Então, existe também a PEC. Quando a gente fala PEC, é proposta de emenda constitucional das igrejas,
do novo ensino médio, tem a CPI da Braskem, então tem muita coisa, uma semana bem cheia. E aí, para quem tem times da série B, C e D, esse será o alvo de patrocínio da Caixa Econômica Federal. Então, o grande alvo ali da Caixa Federal será a série B, C e D, e não vai ser a série A, como ocorreu em 2019, nos últimos anos. E a Senacom, do Ministério da Justiça, deve implementar neste ano uma regra que pode obrigar as empresas de telemarketing a aumentar em 70% o atendimento humano aos consumidores. Isso eu defendo, claro, que o custo do atendimento subindo, quem vai pagar a conta somos nós, os consumidores. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos aos destaques da imprensa no mundo. New York Times: Putin diz que morte de Alexei Navalny foi um incidente infeliz. Wall Street Journal: assessores econômicos de Trump apresentam 3 nomes para presidente do Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central deles. Clarim: movimentos sociais realizam protesto contra Milei nesta segunda-feira. La Nación, no Chile: queda de energia afeta mais de 510 mil pessoas no Chile. E o Comércio: novas denúncias comprometem Nicanor Baluarte, irmão do presidente do Peru, que está numa crise também muito grande. E o Espectador: agitado pela ideia de constituinte, Congresso resiste às reformas de Petro. E o País: agentes da OTAN estão na Ucrânia para controle de armas, ações de inteligência e treinamento. Le Monde, Paris: senadores votam nesta semana controverso acordo comercial entre União Europeia e Canadá. E o nosso acordo com a União Europeia cada vez fica mais para frente. Já está há 20 anos ali rodando e ninguém... eles têm medo, na realidade, né, da nossa agricultura, do preço da nossa agricultura, e quebrar toda os agricultores lá da União Europeia. Essa é a verdade. The Guardian: tropas israelenses invadem Al-Shifa, o maior hospital em Gaza. Então é assim, né? Mais um hospital, eles estão também acabando com todos os hospitais. O Hamas fica escondido e tal. Tá, mas o que está acontecendo é o seguinte: eles estão acabando com a população da Palestina. Isso é um crime que um dia a história vai mostrar. Financial Times: Fed terá que manter taxas altas por mais tempo, dizem economistas. E o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, voltou a criticar as ações israelenses na faixa de Gaza e prestou solidariedade aos palestinos. Disse que os rastros de destruição e morte não serão esquecidos e classificou as ações como ilegais e imorais de Israel. O exército israelense informou que destruiu uma rede de 2,5 quilômetros de túneis do Hamas. E o presidente russo Putin, como todo mundo esperava, né, venceu as eleições da Rússia, 87,32% dos votos. O que aconteceu ali? Os principais, né, oposicionistas a Putin, acabaram, né, morrendo de formas, vamos botar, de no mínimo uma forma suspeita, né, para não dizer outra coisa, que não podemos dizer assim de uma forma irresponsável, porque nunca teve uma averiguação real
da morte dos opositores de Putin. Mas se você verificar, né, você vai ver que tem coisa ali e Putin, oposição, quando tem oposição, acaba morrendo de uma forma suspeita os seus opositores. E o exército ucraniano atacou uma refinaria russa de petróleo em Sirzan, a cerca de 800 quilômetros de Moscou. Então, está ali agora o que está acontecendo. A Ucrânia está com armamento em desvantagem com a Rússia e a ideia é atingir alvos que comprometam as finanças da Rússia. E o presidente da França, o Macron, disse que solicitará à Rússia um cessar-fogo durante os Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados de julho a agosto deste ano. Afirmou que o país anfitrião cabe à França seguir o movimento olímpico como uma mensagem de paz. Vamos ver qual é a posição do Putin. E o presidente venezuelano Maduro confirmou que vai concorrer às eleições presidenciais de julho, agora de 28 de julho. Outra palhaçada lá na Venezuela, a gente vê que é um meio Putin, né? Ele eliminou os seus principais adversários, o Maduro, mas não eliminou matando ninguém, mas eliminou cancelando as candidaturas dos principais oposicionistas, e Maduro, nesse contexto, venceria hoje as eleições na Venezuela. É importante colocar que começa a Conferência de Exposição Satélite 2024. O evento discute inovações e desafios nas indústrias. E isso aqui que era bom o Brasil começar a crescer, né? Esse congresso, essa conferência é muito importante para todos os países, inclusive o Brasil, para tentar se modernizar. Ainda estamos muito aquém do que podemos em relação aos satélites. Podcast Bichos Tagarelas. Enquanto passamos calor, o nosso querido Carlos Kaminski está passando por maus momentos com tanta neve e frio nos Estados Unidos. Fala, Kaminski! Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E Vladimir Putin ganha a eleição russa manipulada com 88% dos votos. Foi o que mostraram os primeiros resultados. Os resultados preliminares indicam uma enorme vitória para Vladimir Putin, mas milhares protestaram nas zonas de votação e nas embaixadas russas em todo o mundo. Vladimir Putin apertou seu controle sobre o poder, reivindicando outro mandato de 6 anos como presidente russo após uma eleição brutalmente distorcida, na qual todos os seus desafiantes sérios foram eliminados antes do início da votação. Com 30% das células contadas, a contagem de Putin ficou em 87,68% dos votos. Foi o que anunciaram as autoridades eleitorais nesse domingo. A vitória de Putin nunca esteve em dúvida, mas esta é a maior parte do voto que ele reivindicou em qualquer uma de suas 5 vitórias na eleição presidencial desde a sua primeira em 2000. Uma celebração oficial está agendada para esta segunda-feira. O resultado, mais do que atendeu o objetivo de uma vitória esmagadora
para reforçar a afirmação de Putin de que os russos apoiam de todo o coração seu líder e sua invasão da Ucrânia. Com o vencedor já conhecido, com antecedência, a votação de 3 dias foi um exercício de mobilização pró-Putin e um teste de lealdade para o aparato estatal russo. A campanha eleitoral, que viu outros 3 candidatos se absterem de criticar o presidente, foi ofuscada pela morte no mês passado do seu principal oponente, Alexei Navalny. Mesmo com Navalny fora do caminho, Putin não estava se arriscando. Nos 2 primeiros dias de votação, milhares de funcionários do setor público, estudantes e trabalhadores de corporações russas foram obrigados a votar. A aderência foi monitorada pela gerência, os funcionários do serviço público foram obrigados a relatar uma vez que votaram. Em algumas regiões, esperava-se até que eles trouxessem parentes e compartilhassem suas geolocalizações com supervisores por meio de um aplicativo especialmente projetado. Mas a imagem pretendida de unanimidade foi marcada por dezenas de atos de resistência. Em cerca de 20 regiões russas, os indivíduos incendiaram as cabines de votação ou derramaram tinta nas urnas. As autoridades afirmaram que os agressores, muitos dos quais eram mulheres idosas, estavam agindo sob instruções do exterior. Todos os envolvidos agora enfrentarão a perspectiva de serem condenados a até 5 anos de prisão. A resistência mais significativa contra Putin ocorreu no domingo ao meio-dia, quando a oposição russa reuniu seus apoiadores para um protesto denominado Moon Against Putin. A iniciativa encorajou as pessoas a ir às urnas às 12 horas e votar simultaneamente em qualquer candidato que não seja o titular. A manifestação do meio-dia nas assembleias de votação teve como objetivo desafiar a legitimidade de Putin, tanto nacional quanto internacionalmente. Ekaterina Duntsova e Boris Nadzhnin, 2 potenciais candidatos que defenderam negociações de paz imediata e o fim da guerra, foram impedidos de concorrer contra Putin nessa disputa. E agora, mais 6 anos de mandato para Vladimir Putin. E o que esperar da guerra da Ucrânia, que já está indo para o seu 3º ano? O que esperar de Vladimir Putin no comando de um dos mais importantes países do Ocidente, do Oriente? O que esperar do homem que tem a chave e a senha dos botões nucleares e que ameaça constantemente o Ocidente? É isso aí. Vamos esperar para ver. E essa era a nossa informação de hoje. Um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. Entre meados de 2018 e meados de 2023, dados da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, indicam que 1.180.000 venezuelanos solicitaram asilo em outros países, superando amplamente aos 324.529 afegãos, 319.170 cubanos, 217.740 nicaragüenses e 223.834 iraquianos e 160.209 sírios. Somente no ano passado, 161.700 venezuelanos pediram asilo em algum país
um crescimento de 51% em relação aos 106.900 no ano anterior. A Venezuela não está em guerra, seu governo se diz, né, que é brincadeira, democrático, e nega ter cometido ou continuar cometendo violações de direitos políticos e humanos. Ali eles vivem a Venezuela numa mentira. E olha só que dado, 7.700.000 venezuelanos abandonaram sua terra natal nos últimos anos e muitos deles recorreram ao pedido de asilo para contar em proteção com a proteção internacional no Brasil e principalmente aí no interior da Serra Gaúcha. Nós temos muitos venezuelanos que estão fazendo um trabalho maravilhoso principalmente no interior do país. O Brasil, que hoje ocupa o terceiro lugar no ranking de países por onde emigram os venezuelanos, superado só por Colômbia e Peru. É considerado, diz, um exemplo a seguir em matéria de acolhida de refugiados. Esse sempre foi o destaque do Brasil. Nós acolhemos os haitianos, vocês lembram também haitianos, senegaleses, e essa eu acho é a contribuição do Brasil para o mundo. Nós temos agora o problema, né, que estão acabando com a população da Palestina, e nós temos ainda outros problemas, né, que no aeroporto de Guarulhos ainda existem uma série de refugiados afegãos que não saem de lá, que não são acolhidos porque ninguém quer acolher, né, principalmente esses afegãos que viveram e vivem numa guerra lá do Talibã, uma guerra de costumes, né? Quando começa a se falar costumes e acabar com o Estado laico, que é o caso do Brasil, que graças a Deus somos laicos, lá os talibãs impõem a sua religião, impõem a sua cultura, e quem sofre, e sofre muito, são principalmente as mulheres lá, as mulheres afegãs. E temos então esses dados aqui, e vai piorar, principalmente com agora a eleição venezuelana, e a gente não vê muito semelhante ao Putin na Rússia. Muito dificilmente Maduro terá um concorrente à altura. Ele tirou da política, ao contrário do que Putin eliminou de uma forma muito estranha seus opositores, a Venezuela eliminou ali pelo Supremo deles, que é a mesma coisa que nada na Venezuela, e não existe, então, uma oposição articulada. Existia, mas eles não podem concorrer contra Maduro, que hoje seria reeleito para a presidência da Venezuela, que seria um caos, né? Um caos. Esses 7.700.000 venezuelanos saíram lá não porque adoram o Maduro. Vamos ver, né? O nosso sonho seria que mudasse na Rússia, mudasse na Venezuela, mudasse em Israel, que estão fazendo genocídio com a Palestina, mas é difícil mudar. Podcast Bichos Tagarelas. E o nosso querido Ricardo Weg, que está na beira da praia em Florianópolis, defende o home office. O home office na beira da praia é muito bom, Ricardo Weg. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes, colegas do Bichos Tagarelas. Aqui é o Ricardo Weg, jornalista multimídia, quem está falando. Eu quero ressaltar aqui a importância do home office e para que tenhamos todos uma cabeça aberta para isso.
Vejam só, hoje eu editei aqui o Bichos Tagarelas, nosso podcast, totalmente num lugar remoto. Eu estou aqui na Barra da Lagoa, aliás, na costa da Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis. Um lugar maravilhoso, divino, muito bonito. Eu estou de frente aqui para o mar. Agora mesmo está passando aqui um jet ski, já é o segundo que passa hoje pela manhã. Eu estou gravando aqui por volta das 6 horas da manhã. O dia já amanheceu por aqui. Já vejo também um barco à vela ali no horizonte, um pescador também com seu barco. É um lugar muito bonito. Aqui só chega de barco ou de trilha, ou por trilha, né? Não tem estradas, mas é um lugar muito lindo, tem internet, né? Por isso eu consegui então editar o Bichos Tagarelas. Fiz aqui esse trabalho, né, num laptop, e os áudios, como sempre, enviados por internet e tudo tranquilo. Então temos que ter, né, a cabeça aberta, porque não é preciso, por exemplo, que um chefe ou alguém tenha que estar te olhando ou estar te monitorando para que você trabalhe. Você, tendo responsabilidade, você pode trabalhar onde quer que você esteja, né? Se o teu serviço, obviamente, permitir esse tipo de execução, no caso que dependa de internet, né? E muita coisa na área de comunicação pode ser feita por home office, né? Os teleatendimentos, mesmo vendas, aí pedidos por exemplo, muitos representantes comerciais não vão mais, né, nos estabelecimentos, ficam trabalhando em home office. E vejam só que interessante, na casa aqui em frente onde eu estou, mora um senhor francês. Ele é um francês e sua família, né, tem crianças, tem um cachorro também muito bonito ali. Ele tem dois barcos, né, uma lancha muito linda e o outro também um barco muito bonito. O barco dele, um deles é totalmente blindado, assim, no caso para chuva, né? Ele pode sair daqui ou chegar em qualquer situação climática. Um barco muito bonito. Ele tem uma pousada aqui em Florianópolis, mas administra daqui, desse lugar remoto de frente para esse paraíso. Aqui à minha esquerda, né, alguns metros aqui, alguns passos pela trilha, mora também um senhor inglês. Nessa casa que eu estou, eu vim aqui pelo Airbnb, foi um presente, né, do Airbnb, porque eu sou anfitrião do Airbnb em alguns imóveis e quando a gente consegue lá um status de superhost, eles dão esse presente para nós. Já é a quarta vez que eu desfruto aí desse voucher de hospedagem. Eu posso escolher qualquer lugar do mundo para aplicar o voucher. Então estou aqui com minha família e isso é muito interessante. Esse imóvel que eu estou, a proprietária aqui, ela é inglesa também, é uma brasileira que tem nacionalidade inglesa e morou na Inglaterra durante muito tempo. Muitos livros aqui, todos em inglês, sobre o tema animação de imagens. E faz aqueles videogames, né? Ela faz, pelo jeito, jogos de videogames e também animação de imagens, ou seja, desenho animado. Também é um serviço que permite você estar em home office. Então ela e o marido moraram aqui nessa casa, uma casa maravilhosa, durante 4 anos e agora moram aqui próximo e continuam com esses trabalhos remotos. Então fica aqui esse depoimento para que tenhamos a cabeça aberta para os empresários, né, e os trabalhadores também pensem muito sobre isso. É muito produtivo você trabalhar em home office, né, como esse visual que eu estou tendo aqui, o nascer do sol maravilhoso, o som dos pássaros, não sei se vocês conseguem ouvir aqui, mas pássaros, macacos, olha só, acabou de um pássaro, olha só, piar, coisa linda. Então isso estimula a gente a trabalhar mais, você trabalha mais tranquilo, mais sossegado e tendo a demanda você cumpre, né? Vai da responsabilidade de cada um. É isso aí, caros ouvintes e caras ouvintes, amigos do Bichos Tagarelas, Ricardo Weg, direto da costa da Lagoa, em Florianópolis.
Podcast Bichos Tagarelas. E vamos ao boletim da Rádio ONU diretamente de Nova York. O desenvolvimento humano a nível global está em recuperação, mas esse desempenho tem sido parcial, incompleto e desigual. A situação piora a distância entre países ricos e pobres e alimenta a polarização política, segundo o relatório do Índice do Desenvolvimento Humano de 2023-24. O estudo, Rompendo o Impasse, Reimaginando a Cooperação em um Mundo Polarizado, traz a classificação atualizada de 191 países com base no rendimento nacional bruto per capita, educação e expectativa de vida. O lançamento foi feito nesta quarta-feira pelo Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD. Os 3 países no topo do Índice de Desenvolvimento Humano são Suíça, Noruega e Islândia. Dentre os países lusófonos, Portugal é o único no grupo com desenvolvimento humano considerado muito alto, na posição 42. O Brasil ocupa a posição 89, na faixa dos países com desenvolvimento alto. No grupo de nações com resultado médio estão Cabo Verde, na posição 131, São Tomé e Príncipe, em 141, Angola, em 150 e Timor-Leste, no lugar 155. Guiné-Bissau ocupa a posição 179 e Moçambique a 183, ambos no grupo de economias com desenvolvimento humano considerado baixo. Todos os países de língua portuguesa caíram no ranking em comparação com 2021-22, com exceção de Moçambique, que subiu de 185 para 183. O PNUD destaca que os países ricos registram níveis recordes de desenvolvimento humano. No entanto, metade dos países mais pobres do mundo retrocederam, permanecendo abaixo do nível de progresso anterior à crise da Covid-19. Conforme mencionado no relatório, quase 40% do comércio mundial de bens está concentrado em 3 ou menos países. Além disso, em 2021, a capitalização de mercado de cada uma das 3 maiores empresas de tecnologia do mundo ultrapassou o valor do Produto Interno Bruto, PIB, de mais de 90% dos países naquele ano. O secretário-geral da ONU afirmou que o mundo vive uma era de polarização que está afastando a possibilidade de cooperação em temas urgentes como resolução de conflitos e crise climática e tem um impacto devastador no desenvolvimento sustentável. Antônio Guterres disse que o relatório revela que a melhor esperança para o futuro é combater a retórica divisionista e destacar objetivos comuns que unem a grande maioria das pessoas em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Podcast Bichos Tagarelas. E chegou a hora do nosso especialista em indústria automobilística, Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. Mais trabalho nessa semana, mais lançamento importante de indústria automobilística. Essa indústria automobilística que anunciou há 2 semanas atrás, investimento total que vai ultrapassar 100 bilhões de reais aqui no Brasil, uma coisa nunca vista. Isso reflete a importância que as montadoras estão dando à produção no Brasil, que é também uma questão geopolítica, porque de repente o Brasil ficou privilegiado, até na sua posição geográfica, que não está no centro de questões aí, que hoje estão comprometendo a produção na Europa, estão comprometendo a produção nos Estados Unidos da América, Estados Unidos da América que pode ter, com Donald Trump, um grande retrocesso na sua história, com consequências ainda imprevisíveis, já que Donald Trump está ameaçando até com um banho de sangue se ele não for eleito. Ninguém está entendendo o porquê desta absurda agressividade do candidato à presidência, que parece que está numa vindita, num processo de vingança, porque ele não conseguiu se manter no poder e não queria entregar de jeito nenhum poder quando ele perdeu a eleição para Joe Biden. Então, realmente, hoje, determinados centros hegemônicos do automóvel estão sob suspeição. A Europa com uma inflação cada vez maior, a Europa que está sofrendo pressões também geopolíticas tremendas, está com uma guerra praticamente dentro do seu território, problemas com a organização do defesa a OTAN, do Atlântico Norte, que é uma espécie de colchão para possíveis conflitos entre a Europa e o grande, hoje, inimigo
mais ao norte, que é a Rússia, que acabou de fazer essa palhaçada travestida de eleição lá para colocar novamente o déspota no poder. Então, por incrível que pareça, a coisa aqui no paralelo, aqui no nosso paralelo, né? Que não é o paralelo 51, mas essa questão de localização geográfica do Brasil fora desses eixos aí de grande conflito, está fazendo com que as montadoras pensem em colocar o Brasil como um grande centro de produção automobilística. Lembrando que tem também todo o mercado latino-americano, que aqui nós somos mais de 200 milhões, somando toda a América Latina, é um mercado mais do que razoável, né, para a indústria automobilística. Com países também que estão mostrando um bom desenvolvimento econômico, como é o caso da Colômbia, o caso do Chile. Não dá para subestimar a Venezuela, que tem petróleo, que também tem um grande mercado automobilístico, e por aí vai. Mas esse deslocamento resultou nesse deslocamento geográfico de posição, um mercado potencial muito grande no Brasil, que agora ganha esse programa Mover, que eu acho que é o programa mais avançado que o Brasil já lançou em termos de produção automobilística, porque o Mover está induzindo as montadoras a nacionalizarem seus produtos, a produzirem aqui dentro do Brasil. O Brasil não quer ser somente um mercado importador, principalmente de produto chinês. Eu acho que isso é uma coisa altamente negativa. O Brasil já teve uma experiência muito dramática com essas importações praticamente sem limite, quando entraram aqueles carros todos chineses a combustão, 99% não tinham nenhuma qualidade, né? E a China também tem seu valor, porque em menos de 15 anos eles criaram uma indústria automobilística extremamente poderosa, mas elétrica. E o Brasil também, pelo seu vasto território, pela sua imensa área solar, ele pode ser um campeão de energia alternativa, né? Nós temos a energia eólica, que já está sendo instalada em grandes parques eólicos no Nordeste, aqui no Sul também. A energia do biocombustível, que pode ser extraído de oleaginosas, pode ser o hidrogênio verde. Então, o Brasil pode ser realmente um grande centro de descarbonização do planeta, né? Também dos carros elétricos, evidentemente, porque não há nenhum mistério, se houver um interesse real do governo e do próximo governo, de criarem uma rede decente e ampla aqui de carregadores, de postos de recarga para carros elétricos, que esses pontos de recarga, esses carregadores estão sendo fabricados no Brasil. Já tem uma fabricação muito grande, a VEG e outras empresas estão fabricando carregadores de excelente qualidade. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul tem uma ou duas fábricas de carregadores, até ultra rápidos. Então se cria uma infraestrutura para o carro elétrico, isso no mundo, sem grande dificuldade. A dificuldade está partindo das campanhas negativas que são patrocinadas por alguém. E quando houve o COP28, que foi agora em 2023, houve o jornalismo investigativo do jornal The Guardian, que na minha opinião é um dos melhores jornais do mundo, botou a limpo aquilo ali, né? Que até o presidente do COP que é um cara que preside também uma das maiores petroleiras do mundo, da Arábia Saudita. Esse cara estava simplesmente fazendo um jogo duplo, porque as montadoras mandaram lá seus representantes no COP para jogarem contra o carro elétrico, para mostrarem as novas alternativas do petróleo, combustíveis que não dispensam o motor a combustão, mas são combustíveis químicos, de fórmulas químicas. Então, fizeram um monte de enrolação lá para postergar o carro elétrico. As montadoras, as petroleiras sabem que se deixarem o carro elétrico tomar conta, o negócio delas está arrebentado no mundo, né? Não vão ter, porque elas são, antes de qualquer coisa, antes de se intitularem, como a Shell está se intitulando no mundo, uma empresa de novas energias, não tem. Eu já falei isso mais uma vez aqui. Não existe nova energia com essa gente. Existe o petróleo. Existe a exploração até a última gota do petróleo, que é a única coisa que os árabes sabem fazer também.
além de um turismo meia boca que eles criam ali nos Emirados, na Arábia Saudita, né? Que são países também atrasados socialmente. Bom, em relação agora, essa semana, nós teremos aqui no Rio Grande do Sul, voltando ao tema do automóvel local, o lançamento do Karjan. O Karjan foi apresentado há mais ou menos 2 meses atrás no Rio de Janeiro. Eu estive lá, no Museu do Amanhã, ali naquele ambiente belíssimo ali da Baía de Guanabara. Belíssimo só no visual, porque é impressionante o que aquela água está poluída daquela baía, jogando toneladas de óleo que foram jogados ali. Isso aí eu vi, eu estava na margem ali, porque atrás do Museu do Amanhã dá direto para a Bahia. E a água está ali praticamente no mesmo nível do terraço aí onde foi apresentado o Karjan, que era uma área plana para apresentações, mas a água chega a bater ali na borda. A prova está que nós vimos um navio desses roll-in, roll-on, enorme, fantasticamente grande, passar por nós a 5 metros de distância, 10 metros no máximo. Foi uma visão, nossa, uma visão quase apocalíptica, né? Um navio daquele tamanho transportando automóveis, trazendo automóveis importados da China para o Brasil. O Karjan foi apresentado lá, é um SUV de última geração, ele tem uma nova plataforma, um novo motor turbinado 1.0, com 125 HP, câmbio automático de 6 velocidades. Nós não tivemos a oportunidade de testá-lo, foi uma apresentação somente estática, jornalista quer testar carro, isso é fundamental. E tem-se então essa possibilidade agora de fazer teste do Karjan aí pelas estradas vicinais da Serra Gaúcha, de grande beleza, tem lugares belíssimos, estradas asfaltadas para São Francisco de Paula, para outras regiões, Cambará do Sul. Vai ser realmente, nós vamos ter uma pista de testes muito interessante, em serra, sinuosa, com descidas e subidas, então vai dar para fazer uma avaliação completa desse Karjan, num momento muito propício da Renault no mercado mundial. A Renault que andou meio apagada, com sérios problemas em 2019, com aquele problema seríssimo com o Carlos Ghosn, que foi presidente da aliança Renault-Nissan, acabou acusado pelo japonês de malversação de fundos da Nissan, um vexame, a Europa se revoltou, nada foi provado contra o Carlos Ghosn, mas se sabe sim que ele roubou muito lá na Nissan. Isso já foi feita a investigação pela imprensa europeia, o cara meteu a mão no dinheiro da Nissan. Reparem que um cara com o nível que aquele cara tinha, com um salário de 300 milhões de dólares, o cara ainda não era suficiente. O Carlos Ghosn foi aquele famoso cara que em 2016, ele era um baixinho, né, extremamente empertigado, tinha assim uma pose tremenda, e fez o seu casamento, nada mais nada menos, no Palácio de Versalhes. Foi a tragédia da vida dele. Quando ele fez aquele casamento, todo mundo fantasiado como na corte de Luís XVI, né, aquela coisa toda da pompa francesa, aí chamou a atenção da mídia francesa, chamou a atenção da Nissan, quanto ele tinha gasto naquela festa. Ele gastou milhões, e os milhões, segundo a imprensa francesa, e a imprensa japonesa, saíram dos cofres da Nissan. O cara tinha que casar no Palácio de Versalhes. Um negócio absurdo para um cara que é um executivo, um diretor de empresa, fazer uma demonstração tão estúpida e inútil de status como aquele cara fez. Bom, saiu, agora tem um cara extremamente competente lá. O Carlos Ghosn também era muito competente, mas era um cara que tinha um ego que superou a competência dele, foi além. O Luca de Mel, que foi durante muitos anos o diretor internacional de marketing da Fiat, foi neste cargo que eu o entrevistei várias vezes em salões internacionais na Europa, na sede da Fiat lá em Torino, em outros lugares. Cara sempre simpático, sempre acessível. Agora está um senhor, né? Quem conheceu esse Luca de Mel com as suas calças pretas de couro, todo metido a playboy, um cara boa pinta, hoje tá. O cara agora incorporou o presidente mundial da Renault, né? O cara agora está discreto, embora ele dá umas olhadas, assim, ele tem ainda aquela pinta de galã italiano, entendeu? Dá umas olhadas para cá, umas olhadas para lá, gosta de jogar charme.
mas tem uma responsabilidade imensa e ele está fazendo um belíssimo trabalho na Renault. Ele recuperou a Renault desde que ele assumiu em 2021 a Renault. Nós estamos em 2024, são 3 anos onde a Renault sai de uma posição de vulnerabilidade, inclusive econômica, e torna-se novamente uma marca desejada no mundo, ganhando agora o prêmio de carro do ano na Europa com o seu Renault Scenic versão elétrica, algo espetacular. Lançou o Renault 5, um design meio retrô, é um coupé, um hatchback acupesado, com uma feição esportiva ao mesmo tempo com design retrô, espetacular, está vendendo já demais no mercado francês. De repente a Renault volta ao sucesso, começa a lançar produtos no mundo, novos produtos para a França, para a Europa, para o mundo. A Renault que perdeu bilhões lá porque teve sua fábrica roubada por Vladimir Putin, a palavra é essa, além de ser um assassino, um genocida, um ladrão, ele desapropriou as fábricas de montadores e pagou 1 rublo, que é menos de $1 para a Renault, um escárnio, um tapa na cara dos franceses. Agora esse cara tem que passar o Putin tem que passar mais ou menos eu acredito que numa distância a Terra e a Lua, é a distância que os franceses querem vê-lo nesse mundo, né? Ele tornou-se uma persona non grata na França, não grata na Europa Ocidental, porque o cara é realmente um criminoso, né? Fazer isso que ele fez, de espolhar duas fábricas da Renault, sendo que uma das maiores fábricas do mundo, que a Renault tinha lá em sociedade com a Autovaz, que era a marca que lançou e fabrica até hoje a Lada, e a Renault revolucionou a Lada com a sua tecnologia, transformou a Lada numa marca aceitável. Isso não se faz, né, seu Putin? Que acabou de ser reeleito aí numa eleição que só pode ser definida como uma enorme farsa, né? E agora nós temos então essa grande Renault aqui em Gramado. Vamos ver amanhã, eu estou indo para Gramado. Terça-feira, durante todo o dia de manhã, que será a parte de apresentação do carro. Nós chegamos amanhã e já vai ter uma apresentação às 18 horas. Depois teremos então mais uma apresentação técnica e teremos então o tão esperado test drive do Renault Kardian. E vocês aqui do Bichos Tagarelas terão tudo isso em primeiríssima mão, o lançamento do Kardian na cidade de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Finalmente uma montadora prestigia esse belo Rio Grande do Sul, né? Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado também, né? Como diz o Marçal, né? O franco brasileiro. Não é franco brasileiro. Eu sou filho de família italiana de pai e mãe, mas não é franco brasileiro, não. Seria então um ítalo brasileiro. Aí eu aceito, né? Porque eu tenho fui criado numa cultura totalmente italiana. Tá bom, amigos. Nos encontramos no próximo Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. E acabou-se o que era doce. Gostaria de agradecer ao meu querido Ricardo Weg, ao Carlos Kaminski, diretamente de Nova York, à Rádio ONU, ao nosso especialista em indústria automobilística, Renato Rossi, e a você, ouvinte. Sem você, não existiria o Bichos Tagarelas. Obrigado pela sua audiência. É um privilégio para todos nós aqui do Bichos Tagarelas. E esperamos você amanhã, terça-feira, dia 19 de março. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.